Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos trazendo mais informações, vocês estão vendo aqui do lado da televisão. Bom, vamos passar daqui a pouco um vídeo do Sérgio Moro, vamos falar do nosso ministro da Justiça. Hoje é 2 de maio de 2019. Se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, dá aquele like bacana e vamos à matéria. Moro assume a defesa de seu ministério contra a bandidagem com foro privilegiado. Bom, vocês sabem que o pacote anticrime do Sérgio Moro tá lá rodando, né, Senado e Câmara, né? O problema é que alguns senadores e deputados estão preocupados em dar uma futucada, uma mexida, né? E a gente sabe o porquê. Bom, vamos falar sobre o assunto aqui. A bandidagem com foro privilegiado tenta isolar o ministro Sérgio Moro, desidratando a sua pasta. A primeira investida foi no sentido de devolver para o Ministério da Economia o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF. Quer dizer, eles estão preocupados aí, né, gente? Vocês que podem, cobrem. Vamos cobrar os nossos deputados e senadores. Vamos lembrá-los que 2022, eles para continuarem, depende do nosso voto. E se não fizerem aquilo que nós queremos, rua para eles, né? Enfim, vamos cobrar atitudes corretas deles. Por que eles estão preocupados? Porque a maioria deles estão envolvidos no COAF. É por isso que está a preocupação de tirar das mãos do Sérgio Moro o COAF. Pula aqui a propaganda, mais um pouquinho. Aqui. Vamos lá. Perdão. Perdão, gente. Presentemente trabalham incansavelmente com uma outra má intenção: retalhar a pasta, separando a justiça da segurança pública. Vocês estão lembrados quando Bolsonaro assumiu? Que Bolsonaro queria aí, extinguir algumas coisas, separar outras, né? Vocês lembram? Todo mundo caiu de pau. Não. Agora inverteu. Agora são eles que querem separarem as coisas. Por que eles querem separar as coisas? Porque eles acharam que a coisa seria igual os governos anteriores. Corrupção, tomar lá da cá. Ah não, isso aqui foi só papo de política, promessa de eleição. Depois que ganha não, depois que ganha muda. É errado. Foi aí onde descaíram do cavalo. Porque Bolsonaro ganhou as eleições e permanece com os mesmos objetivos. E aí muitos estão preocupados, porque a coisa não está andando de acordo com o que eles querem. Precisam enfraquecer aqueles que podem puni-los. O ex-magistrado certamente sabia que a sua luta não seria nada fácil. A própria experiência na Lava Jato lhe deu a dimensão do tipo de bandido e o tamanho dos interesses escusos que a sua ação atrapalham. Felizmente para a sociedade brasileira, Moro é valente, não se abate e não se intimida. Com coragem e inteligência, ele já está trabalhando incansavelmente na defesa de seu ministério. Abaixo, recente entrevista concedida ao jornalista Felipe Moura Brasil, da Rádio Jovem Pan. Vamos ver a entrevista aqui. Eu gosto muito do Felipe Moura. O cara traz sempre matérias, né? Entrevistas bem dinâmicas, bem coerentes e com opiniões bem sensatas. Eu quero passar aqui para vocês. Vamos lá, gente. Governo pretérito de separar a segurança pública da justiça. Tá? A ideia era dar um foco maior na segurança pública. Só que assim, na prática, o que aconteceu? Houve um enfraquecimento dos dois ministérios. Tem áreas que eram absolutamente pertinentes ficar com a segurança pública que deixaram na justiça. Por exemplo, Secretaria Nacional Antidrogas. Não foi para a segurança pública, ficou na justiça. DRCI, que é a Cooperação Jurídica Internacional. Como é que se combate o crime hoje sem pensar no crime transnacional, na extradição, na obtenção de provas em outros países, no sequestro e confisco de bem em outros países? Isso ficou também no Ministério da Justiça e não ficou na segurança pública. A área de imigração, a gente fala muito em controle de fronteira. Bem, é importante na parte de imigração, não só para a questão da criminalidade, mas para a gente controlar as pessoas que vêm para o país, que isso fique também afeta a mesma área da segurança pública. Então, aquela decisão anterior, embora até se compreenda os motivos que levaram os parlamentares a aprovar aquela separação, a meu ver foi uma decisão absolutamente equivocada. A segurança pública, ela demanda um ministério forte.
Daí porque é melhor ela ficar juntamente com a Justiça, e aí você tem um Ministério bastante forte de Justiça e Segurança Pública, do que os dois separados. O que é importante é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública seja focado especialmente no combate à criminalidade mais grave, que é essa preocupação atualmente principal do brasileiro: crime violento, crime organizado e corrupção. E esse é o compromisso do nosso Ministério. Então, aqueles que hoje defendem a nova separação, a meu ver, assim, não estão pensando, não estão tomando a melhor decisão. Mas eu não acredito que vai haver qualquer separação nessa linha por parte do Congresso. Nós temos conversado muito com os parlamentares e temos explicado para eles a necessidade da permanência da existência de um Ministério da Justiça e da Segurança Pública juntas. E um desses parlamentares é o senador Major Olímpio, do próprio PSL, partido do presidente da República, que nós comentamos aqui no programa Os Pingos nos Is, considera um retrocesso a extinção da pasta da segurança pública. Ele disse que o senhor tem uma visão diferente, mas, aqui entre aspas, as palavras do Major Olímpio, costumo dizer que um ministério desse tamanho parece ser um pato. Pato anda, corre, voa, mas faz tudo mal feito. Fecho aspas aqui para o Major Olímpio. Quer dizer, ele é um dos que o senhor está tentando convencer também do contrário? Olha, eu conversei com ele, respeito muito o senador, eu acho que ele está equivocado na posição. Ele tem razão em reclamar, porque, veja, por muito tempo, Justiça e Segurança Pública andaram juntos e, no fundo, a situação não foi melhorando, foi desgringolando, né? Nós tivemos aí uma escalada do número de assassinatos no país incrível, que chegou até um ápice em 2016 de mais de 60 mil homicídios. Acho que desde 2016 o cenário vem ligeiramente sendo melhorado, e agora, nesse ano, nós estamos observando até uma queda, vamos dizer assim, de número de assassinatos que é bastante positiva. Esperamos ainda que isso seja seja confirmado no decorrer do ano, que seja uma queda mais expressiva, mas a minha avaliação: o que é preciso para combater corrupção, crime organizado e crime violento? É preciso um ministério forte. E Justiça, junto com Segurança Pública, é um ministério forte. Funciona desde que focado nessa criminalidade mais grave. Agora, se nós formos separar, nós vamos gerar, como eu disse, aquele inconveniente, que parte relevante de atribuições, funções que podem ser relevantes no combate ao crime, ficarem dissociadas da segurança pública. Então, ao meu ver, não faz nenhum sentido. Foi o que os americanos aprenderam lá com o 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, que eles fizeram uma avaliação crítica e constataram: olha, a FBI tinha fragmentos de informação importante, CIA tinha fragmentos de informação importante, Control Border Patrol tinha outros fragmentos. Se tivessem juntado tudo, talvez pudessem ter prevenido aqueles fatos. Talvez não, a gente não sabe, essa sabedoria é retrospectiva. Mas o que eles começaram a fazer desde então? Integrar cada vez mais esses órgãos de aplicação da lei no enfrentamento do crime. Nós vamos fazer o contrário, né? No momento que nós temos maiores necessidades, a meu ver, não é a melhor decisão. Agora, eu conversei com o Major Olímpio, o senador, e espero convencê-lo de que a decisão não essa posição dele não é a melhor. Tá? Acredito que ele pode rever essa posição no decorrer aí da continuidade da votação desse projeto. Bom, gente, vamos fazer um resumo rápido aqui do que o Moro falou. Veja só, eles querem, né, a Câmara e o Senado, em parte, querem separar, né, a segurança pública do Ministério, do Ministério da Justiça. Quando ele deu aqui o exemplo dos Estados Unidos, ele quis explicar o seguinte: estava tudo separado antes do 11 de setembro. Então, o que acontecia? Uma sessão pegava uma informação, outra sessão pegava outra e outra sessão pegava outra. Como cada uma era independente uma da outra, não se juntava as informações. Depois do 11 de setembro, eles aprenderam com os erros e juntaram. Ficaram interligadas, então a informação de uma passa para outra, que passa para outra e todas têm acesso. Isso resulta em quê? Em prevenção. Isso resulta em rapidez. Vocês imaginem quando vocês vão... Muita gente que mexe com documento, papel, empresa, essas coisas, que está assistindo a gente aqui, até advogado mesmo.
Sabe que muitas vezes você entra até dentro de uma prefeitura, você tem que ir em 4, 5 setores para poder resolver um problema. O cara fala, aqui você faz isso, aqui você pega a guia, ali você pega o papel, aqui você pega a guia, ali você pega a caneta, na outra você pega a tinta, no outro setor você assina, no outro você pega a almofadinha, o outro é o carimbo, o outro é a tinta do carimbo, e aí você roda pra caramba para poder resolver um problema. Quando na verdade você podia praticamente fazer tudo num canto só. É isso que o Sérgio Moro quer fazer. Quer manter a segurança pública junto com o Ministério da Justiça. Por quê? Porque os dois ligados mantêm velocidade nas coisas. Você já pensou segurança pública e justiça separados? Acontece uma ação, aí sai para segurança pública. Aí até sair de lá e ir para a justiça, olha o trabalho que dá. Né? Já estando os dois integrados, você diminui a velocidade disso, o impacto, a rapidez, aumenta a rapidez com que se resolve o problema. A ação efetiva e prática é muito mais rápida e concentrada, né, do que do jeito que as coisas... Por que antigamente as coisas não andavam? Por causa disso. O Brasil não ia para frente porque você vê, o COAF estava no Ministério da Economia. Caramba, economia não investiga. Aí tava lá o COAF, tinha que ir pro Ministério da Economia, aí um servidor da Economia investigar aquilo que não era atributo dele. E aí depois se mandava para o Ministério da Justiça, olha, no COAF, aconteceu alguma coisa, já tá direto no Ministério da Justiça, não precisa, a coisa já tá ali. Então, a velocidade, o andamento, o que a gente tem cobrado ultimamente do governo? Rapidez nas ações. Rapidez. Aí os caras querem dividir de novo. Peraí, vai dividir, aí pronto. Você vai... Não tem, gente, como funcionar desse jeito o Brasil. Não tem como a gente ter uma ação efetiva contra o crime se vamos ficar criando e dividindo e criando órgãos para tudo quanto é lado. Isso só vai criar mais setores, mais demanda, vai criar mais dificuldade, porque esse aqui não é o setor de crime, esse aqui é o setor de roubo. O setor de crime é aquele dali, ó, você tem que ir pra lá, você chega lá, não, mas esse aqui é o setor de crimes hediondos, esse setor desse tipo de crime é no outro ali, vai pra lá. E aí você, ó, quando você chegar no final, meu amigo, o cara já fugiu, o cara já matou mais uns 200 de novo, já prescreveu É por isso hoje que nós temos casos aí, como por exemplo, vamos pegar os deputados. Os caras já se reelegeram 10 vezes e um processo lá de 1900 e sabe Deus quando tá rolando. Por quê? Porque não há agilidade. Porque vai para uma instância, depois vai para outro não sei o quê, vai para o ministério não sei das quantas, de lá vai para o setor não sei da onde, depois empurra para o juiz, depois empurra para o desembargador, e sobe e desce, aí cai na mão do Gilmar Mendes, acabou, o cara tá livre. É mais ou menos isso. Nós votamos em Bolsonaro porque ele prometeu colocar pessoas capazes. Tá aqui o ministro Sérgio Moro, é capaz. Agora, infelizmente, nós temos um Senado e uma Câmara que foram até mexidas. Mas a maioria do que ficou lá ainda é da velha guarda. Precisava-se, né? Precisa-se ter uma mudança ainda maior um pouquinho para poder a gente conseguir ter o controle do que a gente quer no Brasil. Infelizmente, uma boa parte está lá ainda, permanece lá ainda, né? E aí essa galera que permanece, boa parte deles, estão envolvidos com COAF, corrupção, lavagem de dinheiro, OAS, Odebrecht, o problema dos Correios, a Operação Zelotes, fundos de pensões e blá, 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 que eu não vou aqui. E eles todos têm interesse que esses processos demorem o máximo possível para andar. Então eles sabem que a junção, manter a junção da justiça com a segurança pública, para eles é prejuízo. Manter o COAF no Ministério da Justiça é prejuízo. Por isso que eles querem separar. Então, eles são os caras que podem mexer nisso. Infelizmente, às vezes a gente fala, sabe por que o Sérgio Moro não faz nada quanto a isso? Porque o presidente não faz nada. Porque não é atributo do presidente, infelizmente. Nós temos uma Constituição que delega funções para cada setor. Nós temos 3 poderes. Todos os 3 poderes têm suas funções. E infelizmente isso dificulta. Agora dificulta por quê? Porque existem pessoas lá dentro que não querem que a coisa ande. Se houvessem pessoas lá dentro que quisessem que a coisa andasse, aí era diferente. Aí seriam 3 poderes fortes e um Brasil mais forte ainda. Mas para isso temos que lembrar em 2000, as eleições agora que vão ter para prefeito e vereador. Cara, usa a cabeça. Vota direito. Sabe? Para de vender teu voto por um saco de cimento.
Para de vender seu voto por um caminhão de areia, por um óculos, vota com consciência. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.